Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Obrigado, meu Deus. Ei, minha Bahia, dê licença, já tô entrando, viu? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa do povo baiano. Aqui você tem vez e voz, é feito pra você e por você. Já quero dedicar a edição de hoje a seu Laurentino. Tá completando 62 anos. Parabéns. Muita saúde pro senhor. Bora lá. Corre aqui, ó, pro abraço. Hoje é 30 de outubro de 2025. Nosso Aratu 24 horas já está no ar. Chega mais. Ei, mandou sua mensagem aqui pra gente? Ainda não? Manda tua mensagem, tua denúncia para a Central do Galinho. Zap na tela. O telefone é o 999860003. Também segue a gente no Instagram. @TV Aratu é o Instagram oficial da nossa emissora e tem o @AlexSilvestre.tv. Direto da câmera 3 com o nosso querido Zé Mário, aqui dos estúdios da TV Aratu, Federação Salvador Bahia. Eu sigo para Vaguinho, câmera 1. Bom dia, Vaguinho. Ó, quero mandar um abraço para você aí que está acompanhando a gente no nosso canal oficial do YouTube, @TV Aratu Oficial. Compartilha essa transmissão, deixa seu comentário, dá aquele like, fica com a gente porque até 7h30 agora da manhã, muita informação e prestação de serviço na tela do Galinho. Canta, Galinho! Ó, vamos então deixar aqui de conversa fiada e vamos aos destaques da edição de hoje. Dois estudantes foram baleados na Avenida Eliomar Baleiro, em Piatã. Os jovens estavam a caminho, aliás, do curso técnico, quando foram surpreendidos por uma dupla armada aí, viu? O pai de uma das vítimas conversou com o repórter Vitor Castro. Me dá um pedaço aí da entrevista dele, vai! Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o Aratu 24 horas. Olha só, a gente fala com exclusividade com o jovem Vitor, de 23 anos, que foi baleado na Avenida Eliomar Baleiro enquanto ia para o curso técnico ali no Senai. Ele faz esse curso de eletromecânico e foi surpreendido durante uma tentativa de assalto. 2 homens numa moto, ele estava com um amigo numa moto que também foi baleado. Vitor foi baleado nas costas e o tiro atravessou, saiu pela região do peito, muito próximo ao coração. Um susto muito grande, né, Vitor? O que você pensou ali na hora? Não, com certeza. É um momento de desespero. Não sabia se eu me preocupava comigo ou com meu colega que estava atrás de mim, né? Exposto muito mais que eu. Então, a situação dele poderia ter sido muito grave. Muito bem. Já os detalhes desse caso que aconteceu na Avenida Eliomar Baleiro, aqui em Salvador. Você vai ver também. Uma mulher foi atacada com uma garrafada por uma moradora em situação de rua. Isso foi na Graça. A vítima atingida foi justamente ali na região do pescoço, hein? Eu vou trazer os detalhes desse caso para você, porque câmeras de segurança registraram tudo. É isso, Dani Mazei, bom dia! Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente fala desta agressão que aconteceu a uma mulher que trabalha passeando com cachorros no bairro da Graça, bairro nobre de Salvador. Tem um vídeo, Alex, que mostra o momento da correria, o momento em que a vítima corre com um cachorrinho para dentro de um prédio e logo atrás vem a agressora, a mulher que praticou a agressão. Primeiro começou a gritar, depois começou a agredir com socos e pegou uma garrafa de vidro e deu literalmente uma garrafada no pescoço e no rosto da vítima. Não sou a primeira pessoa a ser agredida, né? As outras foram verbalmente e a socos, que ela tem crises de ciúmes do marido. Então, quando ela tá drogada, ela bate no marido, ela bate em quem estiver na frente. E assim, tá uma situação perigosa. Eu trabalho na Graça, eu não tenho mais, assim, tenho medo de sair. Não é o primeiro caso que acontece comigo. Inclusive, eu já tive casos, inclusive com o tal do índio, entendeu? Mas graças a Deus já foi resolvido e agora é com essa mulher. Eu espero que a justiça, a prefeitura, vocês repórtem, tomem uma providência aí para ver o que é que pode fazer no bairro, né? Muito bem, mulher denuncia advogado por suposto golpe e ameaça após contratá-lo para fazer aí a transferência de documentação e pagar o IPVA de um veículo. Vítima alega ter feito um Pix de quase R$5.000, viu? E entregado, inclusive, o carro para a vistoria, mas o advogado desapareceu. Desapareceu, obviamente, com o dinheiro, né? Ô, Tássio Michel, conta um trecho aí dessa informação pra gente. Cadê você? Bom dia.
Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o Aratu 24 horas. Olha só, a gente vai contar aqui o caso da nossa amiga Isabel, que sofreu um golpe, o golpe do IPVA, com um advogado que era amigo de 10 anos, e aí ele bagunçou toda a sua estrutura financeira, e você está aqui porque você está com medo, que além desse prejuízo que você teve, Isabel, ele tem feito ameaças e você está muito assustada com isso. Primeiro, bom dia, conta pra gente o que foi que aconteceu. Bom dia. O que aconteceu é que ele se fez de amigo, né? Por eu conhecer ele há mais de 10 anos, está passando por um momento delicado, enfrentando um câncer, precisando de um advogado para me auxiliar na transferência do meu veículo, pois eu não estava em condições psicológicas para tratar essas situações, estava um pouco triste pela questão da doença. Então ele se aproveitou disso para armar um golpe contra mim. Agora eu quero falar com você que 19 pessoas foram presas em uma operação contra crimes sexuais contra crianças e adolescentes na internet. Marcos Henrique é quem tem os detalhes. Bom dia, Marquinhos. A nossa equipe está acompanhando o balanço da Operação Brilho da Manhã, deflagrada nas últimas horas pela Polícia Civil. Eu estou com o delegado Clay, responsável também da operação, com a delegada Juliana, diretora do departamento, para trazer detalhes sobre essa operação. Uma operação importante no combate à exploração e principalmente à comercialização desses conteúdos. Bom dia a todos. Trata-se da Operação Brilho da Manhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, com o Departamento de Proteção às Mulheres e Pessoas Vulneráveis. É uma operação bastante importante, porque tira do seio da sociedade os predadores sexuais. Feminicídio. Do início do ano até agora, 59 mulheres foram mortas na região metropolitana de Salvador. Me dá aí um trecho da matéria, vai pro pessoal de casa ver. Os dois casos deste final de semana reforçam as estatísticas que mostram o crescimento do crime de feminicídio. Do começo do ano até agora, o Instituto Fogo Cruzado contabilizou 103 mulheres atingidas por disparos de armas de fogo somente em Salvador e região metropolitana. Destas, 59 morreram. Olha, a gente vai seguir falando sobre violência. Infelizmente, precisamos abordar hoje no Aratu 24 horas a situação no Rio de Janeiro que acaba impactando, inclusive, aqui em Salvador e na Bahia. Já, então, papo de política com o nosso comentarista João Tran. Olha só, informação, prestação de serviço, tudo isso e muito mais agora no seu Aratu 24 horas. Começa agora o Aratu 24 horas com Alex Silvestre. Muito bem, já está no ar o Aratu 24 horas com Alex Silvestre. Já vou direto para o nosso papo de política, João Tran. Muito bom dia, Alex. Hoje nós dispensamos a cadeira, estamos no novo papo aqui, a gente. Até o locutor pediu folga hoje, você viu? Você viu, João Tran? Bom dia, meu amigo. Muito bom dia. Temos assunto importante a tratar, inclusive sobre segurança pública, né, Alex? Ai. Pois é, esse assunto que reverbera no Brasil como um todo. Claro que não podia ser diferente, aqui na Bahia também tem os seus desdobramentos e suas reflexões. Inclusive porque a operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro tem seu desdobramento aqui na Bahia. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador aqui do estado, foi designado para ser o superintendente, aquele que vai mediar esse conflito que tem acontecido entre o governo do Rio de Janeiro, chefiado por Cláudio Castro, e o Ministério da Justiça por Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar, inclusive, um trecho do governador Cláudio Castro, ele que está cobrando, dizendo que o governo federal não apoiou a incursão, a mega operação feita pela polícia do Rio de Janeiro. Não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje. Uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de força armada. Pois é, você ouviu aí Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, ele que inclusive criticou o governo federal, mas é inadmissível a gente pensar, né, que uma falta de apoio pode ter vindo de alguma briga política.
O ministro da Justiça, inclusive Ricardo Lewandowski, disse que nunca se furtou, nunca disse que iria não colaborar com o Rio de Janeiro. Fato é, uma operação que já deixa mais de 100 mortes, a operação mais letal do Rio de Janeiro. Cláudio Castro tem acumulado algumas falas muito criticadas por parte de especialistas da área. Ele que, durante essa operação, indicou que a operação foi um sucesso e foi a operação mais letal da história do Estado, com mais de 119 mortes. E ainda foi muito criticado também o fato dele comentar que só teve 4 vítimas, que foram os policiais, que, claro, são heróis, que vão nessa linha de frente, mas toda a população do Rio de Janeiro ficou como vítima, ficou como refém em um dia de terror. Agora, João Tran, dizer também que não se diz... A fala até então a gente não falou que não iria dar apoio, mas também a gente precisa saber se surgiu ou teve a seguinte fala: estamos à disposição para dar apoio. O fato é, João Tran, estão querendo transformar isso em uma pauta política e inclusive segurança pública, mas a gente sabe que, assim como no Rio de Janeiro, existem pessoas na periferia, aqui também de Salvador, que acabam sofrendo com a atuação do Comando Vermelho. É uma cena que se repete, inclusive em 2010, a gente teve aquela grande operação de momento de pacificação nessa mesma região do Rio de Janeiro. E o que a gente consegue ver é que estão tentando levar, inclusive, isso para o lado político, Infelizmente, João, porque a gente sabe que as pessoas que estão nas comunidades estão sofrendo com essa guerra desenfreada. O que o Brasil precisa é de segurança pública que venha aí de uma educação. E a gente sabe que educação não traz votos, Pelo contrário, quem é que quer aí dar letramento a um povo que vai ficar crítico e saber escolher muito bem seus governantes? Então, a gente não vê no Brasil projetos de educação, até se vê. E muitas das vezes eles são levados também para argariar aí, para pegar votos da população. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui, João Tran, em relação ao meu pensamento, mas uma coisa é certa, é como se o Brasil ele tivesse uma doença e estivesse em um estágio terminal. Eu, Alex Silvestre, não acredito que tenha solução. Eu não acredito que a curto prazo tenha solução para a segurança pública desse país. Somente com políticas públicas a longo prazo, justamente no âmbito da educação. É preciso que a gente dê a essa geração que está chegando agora de brasileiros e brasileiras educação de qualidade, que inclusive é um ponto que está na Constituição, para que o nosso futuro seja bem diferente, então, do nosso presente e também do nosso passado, João Tran. Perfeito, Alex. O grande ponto, inclusive, é que estão tentando levar para a nossa política, mas de uma forma muito errada, em falar quem é que é, de fato, o autor da mega operação, que fez isso sozinho ou deixou de fazer sozinho, que o governo federal faz isso ou aquilo. Agora é hora de união de esforços e de articular. O crime organizado não é específico do Rio de Janeiro, não é específico da Bahia, que enfrenta isso também. E quando se mata 1, 2, 3 em um lugar, se espalha por todo o país. A questão não fica nichada em apenas um estado. E aí, João Tran, perdão, claro. Inclusive atrapalhar você, amigo, porque vem uma coisa também aqui na minha linha de raciocínio a partir de agora, que eu não sei se a nível Brasil, a nível governo federal, independente do líder do poder executivo da nossa União, da nossa federação, eu não sei se uma mega operação desse porte seria o desejo de quem está no poder nesse exato momento. Eu falo isso porque a gente vai sediar aqui a COP30, Então, uma vitrine, o mundo inteiro, com os olhos, os holofotes aqui para o Brasil. E a gente tem imagens que eu posso dizer para você que são imagens históricas. Se a gente estivesse vivendo, por exemplo, num tempo atrás aqui, onde os jornais impressos, por exemplo, estavam no auge, as imagens que a gente vê nas internets e que, obviamente, a gente não pode trazer em um veículo de comunicação como é aqui a TV Aratu, inclusive a gente colocou aí, até um efeito para poder exibir.
essas imagens estariam estampando as capas desses jornais e eu acredito que isso está acontecendo, inclusive, em portais do mundo inteiro. Ou seja, os olhos estavam voltados já para o Brasil por conta da COP30 e agora a gente tem, então, essa questão dessa mega operação. Eu não estou entrando aqui no âmbito de que é certo, é errado, era o melhor momento ou não. Na verdade, estou avaliando isso. A nível da COP30, será que a União queria que isso acontecesse, que algo do tipo acontecesse, prestes então a realizar um evento tão importante a nível mundial? Exatamente, Alex. O mundo todo está de olho no Brasil, esse é um ótimo ponto e tem que acontecer quando precisa ser feito, quando é analisado as forças de segurança que as cabeças estão para fugir ou então estão em alguma movimentação que pode gerar danos para a população e isso sim precisa ser conversado com o governo federal. É inadmissível a gente pensar que uma politicagem, em véspera de ano eleitoral, possa estar passando à frente e causando tanto terror para a população. Essa foi, inclusive, uma das análises que a gente acompanhou. O especialista em segurança pública conversou com exclusividade ao nosso Aratu 24 Horas, ele que é do Instituto Fogo Cruzado. E a gente vai rodar um trecho dele comentando o que ele percebeu de mais um episódio de violência no nosso país. Em nenhum lugar do mundo, uma operação que termina com o que a gente viu ontem pode ser considerada um sucesso. A cidade parou. Centenas de milhares de cariocas ficaram na linha do tiro. Crianças que deixaram de ir à escola, pais e mães que deixaram de trabalhar, o transporte deixou de circular, a cidade, regiões inteiras sendo afetadas por conta da operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão. O crime organizado continua aí. Em 2021 houve a chacina do Jacarezinho e se você pergunta para os moradores do Jacarezinho se hoje eles estão mais seguros, se o tráfico parou de atuar na região, a resposta é a mesma, não. Então, é preciso pensar segurança pública que proteja as vidas e não coloque as pessoas na linha do tiro. Ok, João Tron, eu respeito inclusive aí a opinião do especialista, mas é preciso dizer que a população do Rio de Janeiro e a de Salvador também está na linha do tiro já há bastante tempo. Se não tiver policial nas ruas, se não tiver a polícia nas ruas, mesmo assim a população segue na linha do tiro. E é na linha da bala aí dos traficantes que querem dominar à força, a todo custo, a nossa juventude. E é preciso que isso seja dito também. Não tem como, a curto prazo, na minha visão, não tem como. Eu não estou dizendo, gente, que essa cena é a cena que a gente quer ver no nosso Brasil, que a gente quer ver na nossa periferia, na nossa comunidade. Não é isso. Mas eu também tenho uma compreensão de que não tem como ir para uma luta onde o inimigo está muito bem armado e ir apenas de mãos atadas. Não é isso? É preciso que haja as políticas públicas, mas é preciso também que tenha o combate com todas as forças. Obviamente, cada morte dessa aí precisa, a partir de agora, ser investigada. Se a Polícia Civil, a Corregedoria do Rio de Janeiro vai ter braço para fazer isso, eis a questão. Mas eu também entendo que essas mortes precisam ser investigadas, porque se houve ali um inocente que foi morto, então, por um disparo de arma de fogo que saiu, por exemplo, da arma de um traficante, esse traficante, se ele estiver vivo, ele precisa responder por isso. Se esse disparo de arma de fogo saiu da arma do policial, o policial precisa responder por isso. Aliás, a nossa justiça coloca todos os brasileiros em patamar de igualdade, né? Por mais que eticamente ou moralmente, cada um indivíduo avalia a situação de forma distintas. Jamais, para mim, um policial, ele vai ter aí, ou melhor, um traficante, ele vai ter, na minha humilde opinião, jamais ele vai ter o mesmo direito que um policial, que um pai de família, que um trabalhador. Ele está à margem da sociedade, talvez por uma escolha, talvez por uma falta de oportunidade, mas ele estando neste lugar, ele tem que responder pelas ações dele. Assim como eu, trabalhador, pai de família, que estou aqui com você, João Tran, trabalhando, eu preciso então que essa minha ação, ela me gere uma reação. Se eu estou plantando algo bom aqui, eu preciso colher então algo bom. O traficante não está plantando nada de bom, então ele vai colher o quê? Flores? Inclusive, o governador Jerônimo Rodrigues também se manifestou sobre o caso, prestou solidariedade a todas as famílias e todo o Rio de Janeiro e afirmou que está à disposição para enviar também as nossas Forças Armadas, a nossa Polícia Militar, para ajudar nesse combate. A gente sabe que ambos os grupos, o governador do Rio e o governador Jerônimo, são de lados opostos, mas afirmaram que estão à disposição porque essa é uma questão que vai muito além de bandeira política e sim afeta como um todo a nossa questão de segurança pública no nosso país. Alex. E assim que tem que ser.
nesse exato momento não existe um lado, estou aqui na 2, não existe um lado partidário, tá? Nesse momento existe apenas o lado do povo brasileiro. O Brasil, ele sofre com a questão do crime organizado. A gente tem duas grandes facções que acabam aí fazendo escola para outros grupos criminosos que não param de surgir nesse país, que não param de surgir, então, nos 27 estados aqui da Federação. A gente tem, obviamente, o Comando Vermelho, que está presente aqui em Salvador. Tem também o PCC, que é uma facção criminosa oriunda aí de São Paulo. E o que a gente vê? Muitas das vezes, facções, braços, João Tran, desses grupos criminosos, esses dois maiores grupos criminosos aqui do nosso Brasil, pequenos grupos acabam então se desmembrando, criam uma outra facção em determinadas regiões e acabam então ganhando força. Mas, João Tran, esse é um assunto que a gente vai continuar acompanhando, a gente, claro, sempre acompanhando segurança pública aqui no nosso Aratu 24 Horas, mas vamos virar a página? Vamos virar a página, mas ainda tem desdobramento deste caso na política. É a PEC da Segurança Pública que entra com força, começa a ser pautada novamente na nossa política nacional. Em meio a todo esse caos que a gente está debatendo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que é mais do que na hora de tratar deste assunto também no Congresso, visando combater as facções, aumentar as punições e dentre outras medidas que ele anunciou durante coletiva de imprensa. Vamos ouvi-lo. Isso está sendo debatido na Câmara dos Deputados. É claro que essa PEC pode ser melhorada e deverá ser melhorada pelos representantes dos cidadãos brasileiros no Congresso Nacional. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Além desse projeto mais amplo, que é o projeto da PEC, nós estamos apresentando também, e já apresentamos alguns projetos para atacar certas questões de natureza pontual. Um projeto de lei que já foi aprovado por unanimidade e aclamação na Câmara dos Deputados, que é o aumento das penas do crime de receptação. No caso de roubo de cargas, de fios e cabos elétricos, como os pacotes que nós vamos oferecer ao Congresso Nacional para combater as facções de forma bastante ampla, especialmente tratando de descapitalizá-las. Uma pena, Alex, precisar mais de praticamente 120 mortes, mais de 100 mortes, uma operação mais letal da história, para a gente voltar e fazer o nosso Congresso apertar os cintos contra a criminalidade. Assunto mais do que urgente, prevê inclusive o sistema único, assim como o SUS, você que é atendido no nosso sistema de saúde, um sistema único de segurança pública, que tenha uma melhor articulação, colocando mais braços do governo federal também a nível estadual, que muitas vezes reclamam de serem sobrecarregados nesse debate por não terem a mesma quantidade de orçamento que, por exemplo, o governo federal. Então, um debate importante que precisa ser feito, claro que um texto que ainda merece ajuste e debate e que precisa ser feito com a maior urgência possível. E a gente entra em um outro problema aqui, né, João Tran? Porque pode aumentar a pena, pode criar novas leis para combater a criminalidade. Uma polícia combativa. Mas aí a gente enfrenta justamente um outro problema que é a superlotação carcereira. Da carceragem, né, de todo o Brasil. A gente tem aí tanto presídios quanto penitenciárias superlotados, e para que você entenda basicamente aqui a diferença de um para o outro, a pessoa é presa em flagrante ou é presa em alguma situação, é levada ao presídio para que se espere ali por um julgamento. Depois que passa pelo julgamento, vai então para a penitenciária para cumprir a sua pena. O danado é que esses dois ambientes, essas duas unidades, digamos assim, obviamente tem mais de duas, estão superlotadas, né? E aí se fala em ressocialização no Brasil e eu te pergunto, como? Se, mais uma vez, a educação necessária não é ofertada, inclusive, para essas pessoas, para que a gente tente, pelo menos tente, porque na mão que a gente vai hoje, João Tran, a gente não pode dizer que a gente está tentando ressocializar ninguém nesse país. Com certeza, uma situação humana que precisa ser debatida e a gente vai trazer do nosso Aratu 24 Horas este assunto ainda muito, que é da ordem do nosso noticiário, infelizmente. Mas vamos girar um pouquinho mais de assunto, vamos falar de um assunto que a gente comentou já aqui no nosso Aratu 24 Horas e agora foi aprovado na nossa Câmara dos Deputados. Projeto de relatoria do deputado federal baiano Neto Carleto, ele que é do Avante, comemorou inclusive essa aprovação da proibição de cobrança por mala de mão nos nossos voos, ou seja, a partir de agora você vai poder levar
de modo oficial sua mala de mão, você que for viajar, e também, inclusive, avançou esse debate para voltar a ser permitido poder despachar sem custos adicionais na passagem uma mala até 23 quilos em voos nacionais e internacionais. Vamos acompanhar o que o deputado baiano Neto Caleto afirmou durante essa aprovação. Para que juntos possamos formar o grupo de trabalho para discutir outras pautas importantes do setor aéreo brasileiro, para que nós possamos ampliar a concorrência no setor aéreo no nosso país, para que possamos ter preços de passagens aéreas mais justos, para que o consumidor possa verdadeiramente ser respeitado, para que dessa forma nós possamos democratizar esse meio de transporte tão importante que é o transporte aéreo em nosso país. Ó, atenção, porque é isso aí. É o seguinte, por favor, João Tran. Não, Neto Carleto, deputado, só para concluir, ele fez uma importante colocação de que não será apenas isso que será debatido. Outros assuntos sobre o direito do consumidor nas passagens aéreas também será debatido na nossa Câmara dos Deputados. Assunto importante, porque na prática esse projeto apenas reconstituiu, ou seja, garantiu um direito que já existia. Você que pegava voo, você sabe, já podia utilizar a sua mala de mão de até 10 quilos. E em 2019, até esse ano, você já podia despachar a mala de até 23 quilos. Então, na prática, não teve nenhum direito adquirido. Apenas conseguiu garantir o que já existia e as empresas aéreas queriam avançar contra. Enfim, o assunto vai continuar sendo debatido no Congresso, passa por Senado e a gente segue, claro, acompanhando, né, Alex? Pronto, eu estava aqui justamente nos bastidores discutindo em relação a esse assunto, porque o nosso diretor, Jamerson Oliveira, ele é a favor da cobrança. A cobrança de... Você tem dinheiro, né, João? Hã? O homem tem um iate. Diga aí. E Nossa Senhora... Tem mais assunto, João Tran? Tem mais assunto não, é só Jamerson viajando. O próximo assunto é a próxima viagem. Inclusive vai tirar férias sábado vai pagar para todo mundo do avião a mala de mão. Ô, João Tran, eu tenho um pensamento do dia aqui, você quer ouvir? Quero ouvir o pensamento do dia. O cafezinho faltou hoje. Mas... Pois é. Mas a gente quer se esperar. Preste atenção. Nesse momento, eu não quero pensar em nada. Certamente você já verbalizou isso após um momento de cansaço extremo ou dificuldade da vida. Quem dera que nessa vida adulta a gente conseguisse ficar em transe ao ponto dos problemas desaparecerem por alguns segundos. Se esse é o seu desejo para hoje, certamente você precisa de descanso. Silvestre, aqui em casa sou eu por eu. Não tem como parar, eu sei. Mas também sei que se você não cuidar de si, as coisas tendem a piorar. Aê, gostou, João Tran? Gostei. Rede social. Rede social www.aratuon.com.br, vocês seguem se informando e também @JoãoTran no Instagram para a gente continuar batendo essa bola lá no Instagram. Obrigado, João. Deixa eu seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas. Presta atenção. 2 estudantes foram baleados na Avenida Aliomar Baleiro, em Piatã. Os jovens estavam a caminho do curso técnico quando foram surpreendidos por uma dupla armada. Dá para acreditar? O pai de uma das vítimas conversou com o repórter Vitor Castro, que chega agora com outras informações para a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Alex. Bom dia para você que acompanha o Aratu 24 horas. Olha só, a gente fala com exclusividade com o jovem Vitor, de 23 anos, que foi baleado na Avenida Aliomar Baleiro enquanto ia para o curso técnico ali no Senai. Ele faz esse curso de eletromecânico e foi surpreendido durante uma tentativa de assalto. 2 homens numa moto, ele estava com um amigo numa moto que também foi baleado. Vitor foi baleado nas costas e o tiro atravessou, saiu pela região do peito muito próximo ao coração. Um susto muito grande, né, Vitor? O que você pensou ali na hora? Não, com certeza. É um momento de desespero. Eu não sabia se eu me preocupava comigo ou com meu colega que estava atrás de mim, né? Exposto muito mais que eu. Então, a situação dele poderia ter sido muito grave. Então, eu coloco Deus na frente. Com certeza, um pouco de sorte, principalmente a mão de Deus, né? Não permitiu que acertasse nenhum órgão vital, nem de mim nem do meu colega também. Como é que foi a abordagem desses bandidos? Chegaram de surpresa, inclusive no momento na área escura. Eu acho que nem o farol deles funcionava já para não chamar atenção. E o garupa segurou tanto no meu braço quanto no braço do meu colega e anunciou o assalto, né? Eu não dei para ouvir exatamente o que ele falou, eu tomei um susto, acelerei a moto, né?
quando entendi que era, logo no posto, entendi que era um assalto, eu segurei a moto e ele só ouviu o disparo. Aí nesse momento eu me desesperei, deixei a moto, acabou andando, nem freiei a moto e ele pulou da moto. A moto saiu andando ainda. E aí eu senti uma pressão no peito. Meu colega se desesperou também, preciso de ajuda. Foi quando a galera do posto, né, mandou a gente deitar, a gente deitou. No momento, meu estado era mais grave, que o dele pegou no braço. Saiu no pulso, né, pegou no antebraço, saiu no pulso a bala, graças a Deus. E o meu pegou das costas, na escápula, e saiu na frente, no peito. E aí ele ficou pressionando até a SAMU chegar. Esse jovem, Alex, faz esse trajeto todos os dias. Ele trabalha de manhã, depois vai para o curso à noite, tentando aí, claro, né, melhorar de vida, aprender mais ainda esse ofício de eletromecânica. E tá com medo, não quer mostrar o rosto, claro, com razão, tá com medo, porque faz esse percurso todos os dias e pode voltar a ser surpreendido. A moto foi recuperada pelo pai dele, o pai foi agora há pouco na delegacia, né, na tarde agora dessa quarta-feira, para retirar essa moto. E Vitor tá aqui em casa, vai ficar pelo menos aí 14, 15 dias passando por esse tratamento, deve precisar fazer fisioterapia, mas isso, claro, os médicos vão dizer com o avanço do quadro. Os 2 homens responsáveis por essa ação conseguiram fugir, seguem foragidos, o que deixa esse rapaz, claro, com mais medo. E, Vitor, a gente estava conversando antes, a ficha já caiu da gravidade do que você passou? Assim, eu tenho em mente que o risco que eu passei, né, foi grande. Sim, eu não pensei tanto como minha respiração estava ok, e não pensei tanto em ter afetado o pulmão, mas sim me preocupei com a quantidade de sangue que eu perdi. Então, naquele momento, eu só chamei por Deus, eu orei bastante, né? Não só eu quanto a galera do posto, meu amigo mesmo baleado, ele orou pela gente também. E assim, tá caindo aos poucos, né? A ficha tá caindo aos poucos, hein? Até a gente digerir tudo isso que aconteceu, de entender que ali foi um livramento muito grande. A bala poderia pegar qualquer parte do meu corpo mais perigosa, né? Podia ter pegado na cabeça, né? No peito pra cabeça não muda muita coisa. E assim, tanto eu quanto minha mãe, quanto minha esposa, tá digerindo isso ainda. É isso aí, viu, Alex? Muito abalado. Vitor, mais uma vítima da violência, né? Isso foi na noite da terça-feira. Enquanto ele ia para o curso, tomou esse tiro, foi socorrido para o hospital do subúrbio, passou por procedimento. Graças a Deus, essa bala não ficou alojada e ele agora se recupera em casa. E, claro, a gente segue acompanhando essa história e na expectativa, no desejo que esses 2 homens, esses 2 suspeitos aí, sejam logo encontrados pela polícia. Eu volto com você aí no estúdio, Vitor Castro, para o Aratu 24 horas, com imagens de Robson Melo. Olha, gente, estamos acompanhando inclusive a situação no Rio de Janeiro em relação à violência, mas aqui em Salvador o bicho também está pegando. Graças a Deus a gente não tem imagens como as que a gente está acompanhando aí na capital fluminense, mas eu sigo aqui trazendo notícias para você ao longo dessa manhã e notícias duras. Porque uma mulher ela foi atacada com uma garrafada por uma moradora em situação de rua, isso no bairro da Graça. É mais violência, viu? A vítima ela foi atingida no pescoço. As câmeras de segurança aí de um imóvel registraram a ação. Você está acompanhando junto comigo aqui na tela do Povo, ó, na tela do 4.1. Esse é o momento, então, da agressão. Você está acompanhando tudo comigo e quem tem mais detalhes aí sobre isso que foi registrado, sobre esse flagrante, é a repórter Dani Mazê, que está chegando agora no canal 4.1. Dani, está com você, vai lá. Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente fala desta agressão que aconteceu a uma mulher que trabalha passeando com cachorros no bairro da Graça, bairro nobre de Salvador. Tem um vídeo, Alex, que mostra o momento da correria, o momento em que a vítima corre com um cachorrinho para dentro de um prédio e logo atrás vem a agressora, a mulher que praticou a agressão. Primeiro começou a gritar, depois começou a agredir com socos e pegou uma garrafa de vidro e deu literalmente uma garrafada no pescoço e no rosto da vítima, que não entendeu nada, ficou muito assustada e correu para dentro do prédio na Graça, na rua Catarina Paraguaçu.
Segundo informações iniciais que passaram para a gente, a agressora é uma mulher que vive em situação de rua, que costuma utilizar drogas e que, segundo a vítima, estava aparentemente drogada quando praticou aí esta agressão. Perceba na imagem que ela está até com as pinturas, né, de uns tribais, está aí com essas pinturas da Timbalada, e essa informação que ela costuma ficar na Graça acompanhada de outros homens e mulheres que também seriam usuários de drogas. A informação, viu, Alex, é de que ela teria surtado e falado do marido, que a vítima estaria com o marido dela, e eu conversei com a vítima. A vítima prestou queixa na 14ª Delegacia da Barra, esteve na UPA também, unidade de pronto atendimento, para fazer o curativo. Ela ficou sangrando bastante, ficou com machucado no pescoço, tomou ponto e depois ela teve que ir até o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para fazer exame de corpo de delito. E no DPT eu conversei com essa vítima. Ela, claro, preferiu não mostrar o rosto. Ela disse que está com muito medo de sofrer algum tipo de represália, retaliação, porque ela disse que a mulher que agrediu ela costuma ficar na rua todos os dias utilizando drogas, então ela tem medo de algum tipo de retaliação. Mas ela disse que viu a morte, viu, Alex? Porque essa garrafada que foi dada, né, com o vidro, poderia ter pego na jugular, poderia ter pego em uma veia, no pescoço, poderia ser fatal, em uma artéria, poderia ser fatal realmente esse ataque. Mas graças a Deus, essa vítima sobreviveu e a gente conversou com ela. Vamos ouvir. Isso foi por volta de 6h30 da manhã, eu estava passeando com os cachorros e ela veio drogada. Você via no olhar dela que ela estava drogada, falando um monte de besteira. E aí eu falei, pô, na moral, de boa, não tô afim de papo não. E ela começou com vários socos, me agredindo. E aí, inclusive um porteiro, zelador, me ajudou, tava vendo tudo, né? E aí foi na hora que ela me deu um soco, eu não senti que ela estava com nada na mão, eu só vi o sangue derramando. E aí o rapaz segurou ela, eu pedi ajuda e saí correndo. E aí ela veio atrás de mim, me ameaçando, dizendo que ia me matar, que isso, que aquilo, não sei o quê. E aí, quando eu disse que eu ia ligar para a polícia, ela fugiu. Somente que ela é usuária de droga, ela fica ali com os meninos, cheirando, bebendo, fazendo o que quiser. A Graça tá um caos, entendeu? Não é o primeiro caso. Tem várias denúncias, tudo isso, e ninguém faz nada. Eu podia ter morrido nessa situação, entendeu? E assim, graças a Deus, teve gente que me socorreu a tempo. E ela tá aí, solta até agora, né? Até então, que eu não tive nenhuma confirmação de que ela foi presa ou não. Tem ciúmes doentio pelo marido dela. Não sou a primeira pessoa a ser agredida, né? As outras foram verbalmente e a socos. Que ela tem crises de ciúmes do marido. Então, quando ela tá drogada, ela bate no marido, ela bate em quem estiver na frente. E assim, tá uma situação perigosa. Eu trabalho na Graça, eu não tenho mais, assim, tenho medo de sair. Não é o primeiro caso que acontece comigo. Inclusive, eu já tive casos, inclusive com o tal do índio, entendeu? Mas graças a Deus já foi resolvido e agora é com essa mulher. Eu espero que a justiça, a prefeitura, vocês repórteres, tomem uma providência aí para ver o que é que pode fazer no bairro, né? Tudo aconteceu muito cedo, né? Não era nem 7 horas da manhã ainda. Logo que tudo aconteceu, ela recebeu o apoio de um zelador de um prédio que chamou a polícia. Ela foi para a UPA, depois prestou queixa na delegacia e teve que fazer exame de corpo de delito. A informação é que essa não foi a primeira vez que esta mulher que vive em situação de rua teria surtado. A informação é de que ela já surtou outras vezes com ciúmes do marido, já agrediu outros moradores com socos, mas esta foi a primeira vez que ela pegou um pedaço de vidro, né, de uma garrafa, um caco de vidro, e acabou aí atacando a moradora, a vítima, que segue com muito medo. E claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação para ver se algo vai ser feito com relação a esta mulher que vive nas ruas, né, Alex? Se ela vai conseguir ser localizada e presa pela polícia também, e se a vítima vai receber algum tipo de apoio, de auxílio, já que ela está com muito medo. E ela disse que a mulher costuma ficar acompanhada de outros homens que também são usuários de drogas e costumam ficar na Graça. Ela ainda chamou a atenção que a Graça está abandonada, com muitos assaltos e situações como essa acontecendo frequentemente, que os moradores também não aguentam mais essa situação. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei, para o Aratu 24 Horas. Valeu, Dani, pelas informações. Obrigado a Ramidifan aí também. Quero saber se você já mandou sua mensagem pra gente. A Central do Galinho tá aberta para você mandar sua sugestão de pauta, sua denúncia. Tá tomando cafezinho agora, é?
Tá quentinho, não tá? Manda aqui a sua fotografia pra gente, pro nosso Zap Zap, a Central do Galinho. O telefone tá na tela, ó. Agora preste atenção, porque enquanto você tá pegando o telefone pra me mandar aí a sua foto, eu quero falar o seguinte com você. Disputa de cenas urbanas nas redes sociais. Eu estou falando de São Paulo e Salvador. As capitais decidiram comparar atrativos nos perfis das prefeituras de cada município. Pronto. Bastou postar vídeos para a polêmica se estabelecer. A provocação começou assim. Mar azul, céu aberto e uma legenda sugerindo que nosso clima, além de convidativo, é bem mais agradável que o de outras cidades do Brasil. O vídeo da Prefeitura de Salvador, publicado no fim de semana, exaltava as belezas da capital baiana, mas acabou virando treta na internet. E a Bahia é a Bahia. A brincadeira, que parecia inofensiva, gerou críticas e dividiu opiniões. Enquanto para uns foi divertido, para outros foi desnecessária a comparação entre São Paulo e Salvador. Em mensagens postadas nos perfis das redes sociais, muita gente se posicionou. São Paulo tem muita coisa, mas assim, muita coisa cinza, né? Aqui é maravilhoso, por mim eu nem voltava. Nessa briga aí eu tô do lado de Salvador, porque São Paulo só tem bira para quem tá lá do lado. É claro que Salvador é um lugar maravilhoso, de praias belíssimas, mas peca muito no cuidado com a própria cidade, a limpeza, segurança. É claro que eu sei que São Paulo também falta muito. Eu tô do lado de Salvador, porque Salvador tem essa área belíssima aqui, essa praia belíssima, e eu acredito que seja muito mais fácil para Salvador ter essa consciência e, no caso, revitalizar as áreas desmatadas do que São Paulo. Acho que para São Paulo é um pouco mais difícil. O Salvador tem muita área verde, sim, bonita aqui. E lógico, nas praias é o principal. A resposta não demorou. Sem citar nomes, o perfil oficial da Prefeitura de São Paulo publicou um vídeo mostrando as áreas verdes e o espaço arborizado da capital paulista. Um recado direto, mas com tom diplomático. A polêmica surge num momento delicado para a gestão de Bruno Reis. Desde abril, Salvador ocupa o posto de segunda capital menos arborizada do país, segundo dados oficiais. Mas a prefeitura lembra que a cidade tem sim áreas verdes importantes, como o Parque de Pituaçu, Parque da Cidade, Jardim Botânico, São Bartolomeu e a Pedra de Xangô. Aqui a gente tem um mar, tem um Parque da Cidade, que tem muita natureza, né? Muita mata, muita árvore. Agora Salvador tem um monte de área livre que você pode plantar aí. E também a questão da praia, né, gente? Desculpa, mas não vai dar para eles fazerem uma praia do nada no meio de São Paulo. Brincadeiras à parte, o debate mostrou que seja em Salvador ou em São Paulo, cada cidade tem atrativos próprios e que não cabe nenhum tipo de comparação. Não sei não, Lícia. Eu comparo e opto aí pro Salvador, não vou mentir. Um corpo humano adulto tem de 60% a 70%, é formado de 60% a 70% por água. Eu quero saber se em São Paulo tem isso aqui, ó. Cadê a imagem? Me dá aí. Aquele marzão ali do Porto da Barra, água cristalina. Cara, eu vou dizer uma coisa, você passa só pela nossa orla ali, você ouviu o barulho do mar, já dá um reset. Você começa o dia bem, sabe? Você sente aquele cheirinho do mar. É diferente, pô. Aí lá vem a Prefeitura de São Paulo, bota lá o Ibirapuera, ó. Você saiu do Eita, ó, travou a língua e tudo mais. É só aqui, ó, a fumaça dos carros. É, galinho. Ó, deixa eu seguir. A imagem apareceu agora, ó. Aí, ó. Ó lá. Ó, os cruzeiros, vem pra onde, hein? É pra São Paulo, é? Atracam aonde em São Paulo? Avenida Paulista, é? Rapaz, eu vou parar na internet, deixa eu ficar calado, ó. Família e amigos se despediram, gente, de Claudinei Oliveira Reis, de 30 anos. Ele foi brutalmente assassinado no Santo Inácio, após uma festa tipo paredão. Isso aconteceu na última segunda-feira, viu? O suspeito de ter cometido esse crime que eu trago agora para você, ele já foi identificado. Eu vou chamar agora o repórter Diego, que tem outras informações pra gente. Bom dia, Diego, com você.
Pois é, Alex, a Polícia Civil ainda não sabe quem foi que tirou a vida de Claudinei Oliveira Reis, de 30 anos. Nem quem tirou, nem o porquê mataram o Claudinei. Eu conversei com alguns familiares, Alex, aqui especificamente no cemitério de Plataforma, onde ele foi enterrado, e eles me disseram o seguinte, que Claudinei, ele estava curtindo um paredão na área do Calabetão, quando, segundo os familiares, melou. E eu perguntei o que é isso, melou? Eles me falaram o seguinte, Diego, quando a gente fala melou, quer dizer que a polícia chegou e provavelmente alguns vizinhos reclamando do barulho por conta do paredão, a polícia chegou no local e aí todo mundo saiu correndo de lá da área onde estava funcionando este paredão. Claudinei, ele saiu correndo sentido Santo Inácio, ele acabou entrando em uma rua sem saída, tropeçou e aí acabou sendo alvejado com 6 tiros, Alex. 3 no braço, 1 na mão, porque quando ele caiu, ele se debruçou, ele tentou se defender, então um foi na mão, o outro foi no rosto e o último, Alex, a família acredita tenha sido na nuca. Por isso que a família acredita que ele tenha sido executado. Tudo isso aconteceu na madrugada da segunda-feira e a família só ficou sabendo de toda essa situação depois que nós divulgamos em nossos telejornais aqui da TV Aratu, porque o Claudinei, ele estava usando uma camisa do Bahia. E aí a família desconfiou, foi até o IML daqui de Salvador e acabou reconhecendo o corpo, que acabou sendo enterrado aqui em Plataforma. É bom lembrar que Claudinei, ele acabou deixando 2 filhas de 2 anos, uma com cada mulher. A atual esposa dele está grávida de 8 meses de um menininho e o pai de Claudinei, ele acabou não vindo ao enterro porque ele acabou não resistindo. Ele está à base de remédios, perdeu a esposa recentemente, então ele acabou não vindo para o cemitério, aqui para o cemitério, porque ele não tinha condições psicológicas nem físicas, porque ele não está conseguindo nem andar, está à base de fato de remédios. A informação oficial que a gente tem deste caso, Alex, é que o pessoal da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada, né? Esteve no local, isolou toda a área, perícia técnica chegou, fez tudo o que tinha para fazer lá. Mas a Polícia Civil continua investigando para tentar entender melhor esse caso, identificar quem matou e o motivo pelo qual tiraram aí a vida do Claudinei. Eu conversei, Alex, com alguns amigos e familiares do Claudinei que estão revoltados com toda essa situação, com esse crime absurdo, porque todo mundo dizendo que Claudinei era trabalhador, era um mecânico de mão cheia, assim como o pai dele também é. Então todo mundo revoltado, os amigos revoltados, teve gente que passou mal, muitas pessoas aqui vestidas de branco, com a foto de Claudinei no peito, pedindo paz e justiça. É isso que a família quer, paz e justiça e saber quem foi que matou Claudinei para que essa pessoa seja presa. Vamos escutar, Alex, a entrevista que eu fiz com essas pessoas. Pai botou desde pequeno para aprender a profissão. Todos eles são trabalhadores, entendeu? E tá assim, essa violência a gente está pedindo paz, pelo amor de Deus, jovem tem que ter paz, ter direito de ir e voltar onde for, sem essa violência, porque dói, a dor da família, a dor nossa. Eu não sou da família, eu sou vizinho, mas a dor. Ele não tinha nenhum problema com nada, com justiça, com nada, um trabalhador. Então, todos os jovens agora que vai para outro bairro estão tendo esses problemas. Não é só lá, em todos os bairros. E todos nós sabemos disso. Eu tenho neto, eu tenho medo dele ir para outro lugar e brincar, se divertir, porque jovem quer se divertir. A gente foi jovem, sabe, né? Aí chega lá enquanto que a morte... Agora me conta uma coisa, ele tinha envolvimento com alguma coisa? Vocês já sabem quem foi que tirou a vida dele? Não sabemos. E eu acho que isso não vem nem o caso, né? Querer saber. Nós só estamos aqui pedindo paz, que o jovem tenha paz, que tenha direito de ir e voltar, como antes tinha. Eu estou com 62 anos. Eu ia tudo que era lugar, brincava, me divertia. Agora não, eu estou idosa e sou evangélica. Mas o jovem precisa de ter paz, ter o direito de ir e voltar, sem essa violência sangrenta que está. Para você ver que é uma pessoa que nunca teve uma briga, um problema com ninguém. Nunca teve uma briga, uma discussão, nunca. É uma pessoa que era da paz, tranquilo, trabalhador, entendeu? Desde muito jovem, muito cedo. Perdoou a profissão do pai, que trabalhava com o pai na oficina, entendeu? Nunca se misturou com nada errado, nunca fez nada de errado. Bebia, como todo mundo bebia socialmente, depois ia para casa dele com a família dele, pai de família, deixou 2 filhos, a esposa grávida, e aí que fica a pergunta, né?
Quem vai sustentar agora os filhos dele? Porque destruiu não só a vida dele, entendeu? Destruiu a família, destruiu os amigos, destruiu a esposa, destruiu o pai, que acabou de perder a esposa tem pouco tempo, entendeu? Aí eu pergunto, qual a resposta a gente vai ter? Será que vai ser mais uma estatística? É o fruto, né, desse desgoverno que a gente está enfrentando a violência e que o governo, infelizmente, fecha os olhos para o que está acontecendo. Porque quando a pessoa que se envolve, a gente está à espera, né? O que vem acontecer de pior. Mas uma pessoa, pai de família, trabalhador, rapaz, está todo mundo dilacerado. Justiça, que é um rapaz direito, trabalhador, né? Deixou a esposa grávida, uma filha pequena, demais, entendeu? Muita gente, então a gente está procurando justiça. Perdeu a mãe há pouco tempo, deixou um pai agora aí, entendeu? E a gente quer justiça para saber o que foi que aconteceu, né? Porque não pode ficar impune, né? E a gente quer paz, né? Que a gente não está podendo sair para lugar nenhum, porque lugar que a gente vai acontecer um negócio desse. E aí, como é que fica? Pai de família, trabalhador, não devia nada a ninguém, a sociedade. Bullying não só com a família, com a comunidade toda, né? Pois é, Alex, está aí um depoimento dos amigos e familiares do Claudinei pedindo paz e justiça. E a gente segue acompanhando este caso, cobrando principalmente aí da Polícia Civil para identificar essas pessoas que acabaram tirando a vida do Claudinei. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 horas. Viu, Diego? A Bahia é uma terra onde a gente precisa, de fato, pedir paz, clamar. Aqui se matam homens, mas também morrem mulheres. Histórias que poderiam se confundir, pois todas essas histórias, atenção TP, todas essas histórias aí são muito parecidas, tá? A gente vai falar agora sobre feminicídio aqui no Aratu 24 horas, porque os casos, eles são computados todos os meses aqui na nossa Salvador, aqui na nossa Bahia. A gente preparou uma reportagem especial para você e eu peço a sua atenção para que você acompanhe agora. Tatiana de Jesus Félix, 44 anos, morta a tiros pelo companheiro Valdir Casais dos Santos, de 40 anos, em Camaçari. Ela chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Ele teria tirado a própria vida após cometer o crime. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da cidade investiga o caso e tenta descobrir o motivo do feminicídio. Thaís Araújo de Almeida, 36 anos, também morta a tiros dentro de casa pelo marido, Edilson Alves da Silva, em Santo Estevão, região metropolitana de Feira de Santana. Eles tinham 4 filhos. Parentes da vítima dizem que o relacionamento de 15 anos era conturbado e ela estava decidida a colocar um ponto final na história. Sem aceitar, o companheiro matou Thaís e foi encontrado morto horas depois. Os 2 casos deste final de semana reforçam as estatísticas que mostram o crescimento do crime de feminicídio. Do começo do ano até agora, o Instituto Fogo Cruzado contabilizou 103 mulheres atingidas por disparos de armas de fogo somente em Salvador e região metropolitana. Destas, 59 morreram. Mas a covardia acontece de inúmeras formas. Na manhã desta segunda-feira, em Barra do Jacuípe, orla de Camaçari, Ademilson Matos dos Santos jogou gasolina na esposa para queimá-la viva. Mas o plano foi frustrado pela própria vítima, que esfaqueou o marido em legítima defesa. Ele acabou morrendo. A mãe da vítima sabia que em algum momento isso iria acontecer. Mas ela já tinha conversado comigo que não ia dar certo. Eu disse: volte para casa, venha para casa. Ela me ligou de 6 horas da manhã me falando isso. Se eu aceitasse ela em casa de volta, ela podia morrer, porque eu disse a ela que não ia dar certo isso. Então eu ia fazer o quê? Eu ia perder a minha filha também. A polícia vai fazer a investigação, vai ouvir as pessoas envolvidas, vai ouvir ela, vai ouvir provavelmente pessoas que tratem do relacionamento ou que conheçam esse relacionamento, vai enviar ao Ministério Público. O Ministério Público deve fazer uma ação penal de homicídio, porém, nessa ação penal ele já deve solicitar o reconhecimento da legítima defesa e, consequentemente, a absolvição dela. Também neste final de semana, em Casa Nova, no norte do estado, Ana Paula Araújo dos Santos, de 41 anos, foi morta a golpes de facão dentro de casa pelo marido. Muito bem, meu Deus do céu, mais violência, Ô, produção, vamos aliviar aí, viu? Meu Jesus, preste atenção. 19 suspeitos de exploração sexual infanto-juvenil foram presos durante a Operação Brilho do Amanhã. O grupo também responde pelos crimes de incitação à tortura, gente, incentivo ao suicídio e divulgação de pornografia infantil. Quem tem mais informações pra gente é o repórter Marcos Henrique. Bom dia, Marquinhos, vai lá.
A nossa equipe está acompanhando o balanço da Operação Brilho da Manhã, deflagrada nas últimas horas pela Polícia Civil. Eu estou com o delegado Clay, responsável também da operação, com a delegada Juliana, diretora do departamento, para trazer detalhes sobre essa operação. Uma operação importante no combate à exploração e principalmente à comercialização desses conteúdos. Bom dia a todos. Trata-se da Operação Brilho da Manhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, com o Departamento de Proteção às Mulheres e Pessoas Vulneráveis. É uma operação bastante importante, porque tira do seio da sociedade os predadores sexuais. Hoje nós conseguimos fazer um balanço que nós conseguimos tirar do seio da sociedade 19 indivíduos, entre adultos e adolescentes, que cometiam esse tipo de crime. Também conseguimos fazer o resgate de diversas vítimas e colocá-las sobre o apoio da rede, com psicólogos, assistentes sociais, inclusive os familiares dos supostos autores, que também não sabem que os filhos ou os parentes estão cometendo esse tipo de crime. A gente acompanha a operação que, de acordo com as informações, a delegada Juliana iniciou em Brasília, principalmente com um ponto de saber como esses homens utilizam a maneira de jogos para poder utilizar essas vítimas, para poder fazer essa exploração e a comercialização desse material. Isso é, Dr. Clay, né, que participou ativamente da operação, são operações em rede em que há uma articulação, né, nacional e internacional, em que atinge uma quantidade que não podemos contar, né, incontáveis, de vítimas, de crianças e adolescentes que começam a se automutilar, que começam a ter tendências suicidas, e esse trabalho é iniciado no departamento, inicialmente pelo NERCA, que é o Núcleo Especializado de Crimes contra Criança e Adolescente no Ambiente Virtual, que o NERCA ele atua nos 417 municípios do estado da Bahia. Então, através do NERCA surgiu com o Dr. Cleiton essa operação, e essa operação, ela, como tem rede, a gente não atua sozinho. Atuamos com São Paulo, com diversos estados da Federação, e a recente que o Dr. Clay participou dessa prisão envolveu Salvador, São Paulo e a França. Em caso de denúncia? Disque 181. A Disque 181, as denúncias chegam no NERCA, chegam no nosso departamento, e todos os casos eles serão sim investigados e apurados com devido rigor, para que toda criança possa amanhecer com brilho no olhar e não de uma forma se escondendo, com medo, se automutilando. Então esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que toda criança possa viver de uma forma plena, de uma forma, né, feliz e longe de qualquer forma de violência. Eu quero parabenizar todos os policiais civis, o departamento responsável por essa operação, porque muitas das vezes não deparamos esse tipo de operação, que é a operação de pessoas que utilizam a questão de menores, os jogos, como a própria delegada falou, e esses homens entram nesses aplicativos, se passam por outro perfil e realizam esse tipo de crime. E nesta quarta-feira, nossa equipe acompanha o balanço dessa operação e, como a própria delegada falou, acompanhou um caso como esse, denuncie o centro dentro do SICOM para esse caso ser acompanhado. Volto contigo no estúdio. Valeu, Marquinhos, pelas informações. Mulher denuncia advogado por suposto golpe e ameaça após contratá-lo para fazer aí a transferência de documentação e pagar o IPVA de um veículo. A vítima está alegando ter feito aí um Pix de quase R$5 mil e tem entregado o carro para a vistoria, mas o advogado desapareceu com o dinheiro. É isso mesmo, Tássio Michel? Bom dia! Bom dia, Alex. Bom dia para você que está acompanhando o Aratu 24 horas. Olha só, a gente vai contar aqui o caso da nossa amiga Isabel, que sofreu um golpe, o golpe do IPVA, com um advogado que era amigo de 10 anos, e aí ele bagunçou toda a sua estrutura financeira, e você está aqui porque você está com medo, que além desse prejuízo que você teve, Isabel, ele tem feito ameaças e você está muito assustada com isso. Primeiro, bom dia, conta pra gente o que foi que aconteceu. Bom dia. O que aconteceu é que ele se fez de amigo, né? Por eu conhecer ele há mais de 10 anos, está passando por um momento delicado, enfrentando um câncer, precisando de um advogado para me auxiliar na transferência do meu veículo, pois eu não estava em condições psicológicas para tratar essas situações, estava um pouco triste pela questão da doença. Então, ele se aproveitou disso para armar um golpe contra mim. Foi na minha casa, pegou meu veículo, disse que iria fazer a vistoria do veículo, sumiu por 3 dias. Eu precisei ir na casa dele buscar o veículo, onde eu só consegui pegar o veículo com a chave reserva. Ele ficou com meus
R$ 4.890 e me diz que é merreca para ele, para mim não, porque eu preciso. Eu não tenho dinheiro para ficar dando para estelionatário 171. Golpista, isso que ele é. E agora ele fica dizendo que o meu problema de saúde, o câncer, foi ocasionado por problemas espirituais, problemas mentais, porque ele quer denegrir a minha imagem e me fazer parar para mim não vir aqui falar quem ele é. Ele está fazendo várias vítimas, ele continua nas redes sociais se passando por advogado, se passando por uma pessoa de bem, ele usa farda, usa uniforme, finge que presta um serviço direito e não é isso que ele faz. Inclusive, ele gosta de mexer muito com o psicológico e com o emocional das pessoas. E ameaças também ele faz, porque ele está me dizendo, não mexa comigo que você não sabe do que eu sou capaz. Você não sabe com quem você está lidando. Merda que mexe e fede. Então, eu preciso me defender, eu preciso estar protegida. Eu tenho aqui o boletim de ocorrência que eu fiz dele, né? Diogo Santos da Silva, onde lá na delegacia já tem muitos outros BOs sobre o mesmo motivo, estelionato. Ele dá golpe em muitas pessoas. E aqui é meu relatório médico, que ele se aproveitou do meu momento de fragilidade, da doença que eu enfrento, para me desestabilizar ainda mais. Eu preciso de dinheiro para comprar meus remédios, para fazer minhas coisas, e ele chama R$ 4.890 de merreca. Ele zomba da minha cara. E ele vai fazer isso com todo mundo que continuar confiando nele. Então, isso aqui é para evitar que novas pessoas passem pelo que eu passei. Porque só eu sei o que eu sofri e o que eu venho sofrendo por isso. Eu moro em uma cidade que agora eu ando com medo de andar na rua. Eu não sei do que ele é capaz, porque ele deixou bem claro. Não, você não sabe com quem você está mexendo. Você está muito assustada. A gente estava conversando aqui antes de de ter essa conversa aqui, dessa violência emocional que ele tem com muita raiva, com muita fúria entregada a você. Quando você conversa com ele no WhatsApp, como é que ele responde? Como é que tem sido essas conversas? Ele sempre me manda ir para a igreja, né? Vá para a igreja urgente, vá para a igreja urgente. Seu problema é espiritual. Você trouxe carga e energia negativas para mim. Minha conta está bloqueada por causa de você. Meus funcionários estão sem pagamento por causa de você. Eu sou uma pessoa de bem, eu sou honesta, eu sou direito. E por que não pagou IPVA, pelo menos, do carro? IPVA é 3.190. Por que não pagou IPVA? Tudo bem que o seu serviço não desse certo da transferência do veículo e o IPVA do carro, porque os 1.700 do serviço, tudo bem, não deu certo. E os 3.190, por que não pagou o IPVA do veículo? Você teve que pagar depois esse valor? Sim, eu tive que pagar esse valor graças à minha família que me ajudou para mim conseguir pagar. Porque a gente não pode deixar o carro sem pagar, porque as multas, elas só vão crescendo, 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 né? Você acha que a partir desse momento que você está expondo para toda a Bahia essa situação, com a foto dele na tela, com todas essas provas que indicam que ele agiu de má fé com você, outras pessoas podem aparecer a partir de agora? Com certeza outras pessoas vão aparecer, até porque uma advogada me procurou, a doutora Dani, porque ele fez ela de vítima também. Ele usou um chip da TIM, se passando por ela, onde ela tem um dossiê sobre isso. Tem lá o nome dele, Diogo Santos da Silva. Se passou por ela, onde ela está respondendo processo agora para a OAB. Ele fez a pessoa fazer o Pix para ele, se passando por ela. E ela que responde agora por ele. Então, assim, vai aparecer muitas outras pessoas. E se a gente não parar com isso, não frear isso, vai acontecer com muitas outras pessoas. Pessoas que usam o dinheiro digno, honesto, para pagar uma conta alta, uma dívida. Vai fazer como para resolver? Porque ele zomba, né? Que é merreca. Ele diz que é merreca. E você agora, nesse momento, além de querer a recuperação do valor, você está assustado e com medo de que ele possa fazer alguma coisa contra a sua própria vida até. Com certeza, se algo acontecer, sim, se algo acontecer comigo foi ele, porque eu não tenho nada contra ninguém, eu não tenho problemas com ninguém. A única pessoa que eu pensei que era o meu amigo que estava para me ajudar, que eu chorei com ele, que eu fui para a igreja com ele, que ia me consolar, que ia ajudar a minha questão, me deu um golpe. Tá com meu dinheiro e tá zombando da minha cara e me chamando de doente mental e que vai expor nas redes sociais a maluca que eu sou. Eu não sou maluca, não. Maluca é quem pega o dinheiro dos outros para usufruir, some com o carro dos outros, viaja, faz e acontece. Prova o que é que tu fez, porque assim, as quilometragens do carro subiu bastante para um carro que estava guardado para fazer uma vistoria cautelar.
A gente vai seguir acompanhando esse caso, Isabel. Você não está sozinha. O Aratu 24 Horas está com você nessa missão. E se você que está acompanhando a gente em casa também foi vítima de um golpe desse suposto advogado, você manda pra gente também. Com a imagem Nonato Baracho, Tássio Michel, para Aratu 24 Horas. Valeu, Tássio, pelas informações aí. Vou seguir aqui com o Aratu 24 Horas. Estudante de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, tem celular roubado na porta de casa. Na porta de casa, um homem armado aí em uma moto levou o aparelho do menino. Você tá vendo comigo, ó. O menino tava lá esperando aí para ir à escola. Quando o marginal vagabundo chega, até os pombos se assustaram, ó. Você viu, Samir? Era um pombo e a mulher do pombo. Fugiram. Aí, ó, chega, se assustou, ó. Ó lá. Ele vem na motocicleta. Infelizmente, as câmeras de segurança não registraram a placa do veículo, né? Porque se tivesse registrado aí, seria até fácil. O problema é que esses marginais aí, ô meu diretor, eles acabam adulterando o veículo. Colocam ali, pega aquela fita de eletricista, aquela preta, coloca na placa ali, para até passar por uma blitz ou alguma coisa aí, se alguém anotar a placa, anota a placa errada, é a fita isolante mesmo, entendeu? O marginal, ele tem até astúcia, levou o aparelho do menino, aí talvez em casa você esteja dizendo assim, mas também, Silvestre, o menino boiou, ficou ali, ó, dando sopa no meio da rua, sem ter ninguém, mas aí, peraí, pô, é viver refém literalmente, né? Você não vai poder mais usar um telefone, você não vai poder mais ter um tênis bacana, porque o bandido vem e leva. Tá aí na tela. Se você tiver informações sobre esse vagabundo, é só discar 181 e ajudar a polícia, então, a localizá-lo e colocá-lo atrás das grades. Gente, todas as religiões possuem rituais. Rituais que devem ser conduzidos com seriedade e respeito. Uma postagem na internet feita por uma mãe de santo sobre um ebó, chamado de troca de cabeça, causou revolta entre líderes do candomblé. Entenda essa polêmica agora, na reportagem de Eida Mustafa. Acompanhe. Esse vídeo gerou polêmica nas redes sociais. Nele, a Ialorixá Yara de Oxum fala de um ritual do candomblé conhecido como troca de cabeça. E todos nós um dia vamos, mas se eu tiver o privilégio de ser avisada que eu posso fazer esta troca de cabeça, farei sim. Mas farei de verdade, porque eu sei entrar no cemitério e pegar uma cabeça de defunto fresca para fazer a troca de cabeça. Em determinado momento, a mãe de santo faz uma declaração que desagradou até mesmo o povo de santo. Que sustenta o fio de conta e diz que é Babalorixá ou Ialorixá. Será que você sabe? Vai procurar se informar. E veja quem é Iku, o orixá que leva a todos nós. Pois Iku é um orixá. Assim que tomaram conhecimento do vídeo, lideranças de quase 100 terreiros se reuniram aqui na Casa do Benim para discutir quais providências poderiam ser tomadas a fim de evitar que a intolerância contra as religiões de matriz africana seja ainda maior. A gente tem que botar a cara agora para dizer não ao racismo, não à intolerância religiosa e não à apologia ao crime, né? Esse vídeo é um que chocou, mas tem muitos, né? Pessoas que estão violentamente equivocadas do que é ser candomblé, e a partir do momento que uma Ialorixá diz que há um ritual dentro de um terreiro que pode entrar num cemitério e violar um corpo, isso é mentira, porque candomblé é uma religião de amor, de respeito. O Código Penal brasileiro classifica como crime a violação de cadáveres, como explica essa advogada criminalista. É um crime que é classificado como sendo um crime contra o respeito aos mortos, portanto, existe um dever de respeito de toda a sociedade para com os restos mortais daquela pessoa, e o objeto dessa conduta poderá ser tanto o cadáver propriamente dito quanto as cinzas, né? Portanto, os restos mortais do indivíduo. Em vídeo encaminhado ao Aratu Notícias, mãe Yara de Oxum explica que aprendeu o ritual com os antepassados. Quando eu trago este vídeo para a internet, eu falo a respeito de que eu sou capaz para defender um filho meu, um filho, uma mãe falando, de entrar no cemitério para fazer uma troca de cabeça. Eu sou capaz, qualquer mãe seria capaz. Um ato que eu nunca fiz, eu só ouvi meus mais velhos falando e repeti.
repetir, teve essa percussão toda, né? Muito grande. A Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro divulgou uma nota repudiando a fala da Ialorixá Yara de Oxum. O coordenador da FENACAB explica que o ritual existe, mas nada tem a ver com o que foi descrito no vídeo. Existe sim um ato, mas não é isso, não é dentro de cemitério, não tem nada a ver com isso. É o nosso sagrado dentro do quarto do santo. Como normalmente, vamos dizer assim, bater um sacramento de folha, um pano branco jogado para o lado, não tem nada a ver com cemitério, não tem nada a ver com morto. Troca de cabeça não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Membros da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia também estiveram presentes na reunião e avaliaram como o tema deve ser tratado juridicamente. O próximo passo é nós formarmos uma comissão para que a gente possa elaborar um documento e levar ao conhecimento do Ministério Público para que possa ser realizado ou um termo de ajustamento de conduta ou alguma outra atitude que vai ficar a cabo do Ministério Público. O objetivo das lideranças religiosas e da OAB é evitar que a fala isolada de uma pessoa comprometa toda a religião e os adeptos, que já sofrem com preconceito. Nós não estamos buscando punir o terreiro. Até então, a nossa reunião até agora não é punitiva. É o povo de santo que vem aqui clamar e desmentir, desfazer um ato que foi falado por uma pessoa que não nos representa enquanto pessoa de axé. Eu, enquanto advogada, sou uma mulher de axé. E a fala da Ialorixá, ela fala como se fosse uma prática de todo mundo de terreiro, e não é verdade. E no próximo bloco, adolescente apreendido aí durante a ação da polícia que recuperou canetas emagrecedoras de uma farmácia de Salvador. Os detalhes já aqui no seu Aratu 24 horas, que vai para um rápido intervalo e volta já. Chega mais! Já estamos de volta com o nosso Aratu 24 horas para toda a Bahia, de ponta a ponta. Você acompanha seu noticiário de todas as manhãs, sempre de segunda a sexta-feira, às 6 horas em ponto. A gente chega então aqui na tela do 4.1, com muita prestação de serviço, muita informação muito bem apurada para você aí de casa ficar muito bem informado, muito bem informado. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A polícia investiga o assassinato de 2 pessoas em Itapuã, tá? 2 pessoas. Acompanhe a reportagem agora na tela do 4.1. A nossa equipe do Alojuca, na manhã desta quarta-feira, acompanhando a Polícia Militar, Departamento de Polícia Técnica e a Polícia Civil, através do DHPP. Estamos na rua Luiz Eduardo, que pertence ao bairro da Paz, aonde 2 homens foram deixados na madrugada desta quarta-feira. Clima tenso, porque os homens têm perfurações no corpo, sinais de espancamento. A Polícia Técnica está realizando a perícia nesse momento. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, levantando as primeiras informações para saber o que foi encontrado no local do crime, porque 2 homens sem camisa, sem short, descalços, o que teria motivado a morte desses 2 homens. A nossa equipe vai se aproximar ali, AC Ferreira, para mostrar o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, do DHPP, que já está finalizando esta ocorrência para a nossa equipe acompanhar. Vamos dar uma caminhada aqui, AC, para mostrar os policiais aqui, sem mostrar o rosto, mas também preservando o trabalho do Departamento de Polícia Técnica e do DHPP, porque eles precisam verificar todo o material que foi localizado no local do crime. Se tem perfurações, se tem cápsulas, se tem algum pedaço de madeira, de ferro, porque tudo indica que esses homens foram executados em um outro ponto aqui de Salvador e deixado aqui neste lixão do bairro da Paz, Rua Luiz Eduardo Magalhães. Então, assim, essa é a ação da criminalidade. Eles praticam crime em uma determinada área, jogam aqui nesses pontos que é um lixão, para poder não sujar a área aonde eles pegaram essas 2 vítimas. A nossa equipe do SIG, Serviço de Inteligência do Juca, já está levantando as primeiras informações, trocando as figurinhas com a Polícia Civil para saber de onde são esses homens, o que teria motivado, porque um crime que chama a atenção, perfurações na cabeça, o corpo desses homens com sinais de espancamento, foram torturados até a morte.
Infelizmente, uma semana com diversos crimes que a Polícia Civil já está elucidando e a nossa equipe acompanhando com exclusividade. As viaturas do Departamento de Polícia Técnica, do DHPP, da Polícia Militar, a gente vê ali a doutora Glória, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, conversando com os peritos e a nossa equipe acompanhando também toda essa movimentação. Um crime que chama a atenção. A gente vê agora que a perícia foi finalizada, agora os 2 corpos vão para o Uber do governo do estado, para o corpo ser levado para o IML e a nossa equipe acompanha com exclusividade. Parabenizar todos os guerreiros e guerreiras que estão a serviço da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica. Ok, Marquinhos, obrigado pelas informações e eu sigo com o nosso Aratu 24 horas. 21 mandados de busca e apreensão e prisões preventivas foram cumpridos, isso aqui na Bahia, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais, contra um grupo criminoso apontado por envolvimento, gente, com o tráfico de aves silvestres. No estado, a ação foi deflagrada nas cidades de Monte Santo e Valente. De acordo com a polícia, a organização era liderada por um homem preso em setembro deste ano. Ele nem teve o nome divulgado, viu? Durante a primeira fase da operação, ele ainda foi preso. Ele foi preso durante essa primeira fase dessa operação. Os suspeitos são investigados por capturar, transportar e além de receptação e comercialização ilegal de animais silvestres, principalmente aves de canto. Os animais eram encomendados, entre aspas, por espécies e quantidade, capturados em áreas rurais aqui do nosso estado e também de Minas Gerais, mantidos em cativeiros precários, viu? E transportados, então, para receptadores localizados principalmente no estado do Rio de Janeiro. Você está acompanhando, inclusive, aí as imagens de toda a ação da polícia para poder, então, cumprir esses mandados de prisão e também de busca e apreensão, tanto aqui no nosso estado quanto em outros estados aqui vizinhos. Ó, eu vou seguir aqui com mais um caso, viu, minha Bahia? 25 canetas emagrecedoras foram recuperadas, isso em Xame-Xame, um bairro aqui de Salvador, ou melhor, de Lauro. Os medicamentos foram roubados de uma farmácia na região ali da Barra. Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante com uma arma calibre 38. Além das canetas emagrecedoras, também foram recuperados aí pertences de clientes da farmácia. O valor estimado das 25 canetinhas é de R$44 mil. Lembrando que o medicamento é usado no tratamento de diabetes, tá? Quem tem diabetes usa muito, mas se popularizou aí após a utilização para fins de emagrecimento. Por isso, tem se tornado alvo aí de ações criminosas, como a gente está mostrando aqui no nosso Aratu 24 horas. Vou para onde, direção? Ó, vou fazer o seguinte, não sai daí, tá? Que já a gente vai voltar aqui com o nosso Aratu 24 horas com mais informação e prestação de serviço para você na tela do 4.1. Sai daí não? Muito bem, já estamos de volta com o seu Aratu 24 horas. Chega mais. Muito bom dia para você que está acordando agora. Acordou um pouquinho mais tarde hoje, né? Seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. A gente está aqui no ar e eu quero falar com você agora que um homem ele está sendo apontado por envolvimento na morte das amigas Tâmara Trindade da Silva, de 28 anos, e Maiane Coelho Brandão, de 20. Ele foi preso em Simões Filho, na região metropolitana. Maicon Moreira Santos teria ajudado a ocultar os corpos das vítimas. Novas imagens divulgadas pela polícia mostram os 2 suspeitos acompanhados de Maiane em um depósito de bebidas lá na cidade. Maicon chega a discutir com ela. Jonas Souza Santos já tinha sido preso após confessar o crime, que foi motivado por suposto furto aí de R$15 mil, viu? E hoje, a gente vai continuar acompanhando esse caso, ainda hoje, no Alô Juca. Marcelo Castro pode trazer desdobramentos sobre isso aí. É um caso que repercutiu bastante. A gente tinha, inclusive, as imagens, né? Ó, peraí, aparentemente ele tá tentando beijar ela aí nas imagens, hein, minha Bahia? Ó lá, me dá aqui no telão. Ó, ele aparentemente tenta beijar ela.
E ela vê, inclusive, que existe uma câmera de segurança, porque ela olha bem pro equipamento, ó. Olha lá. Será que ela recusou a investida dele e por conta disso... Ó, e quem são essas outras duas pessoas? Clientes do bar? A polícia está investigando ainda o caso, um caso que ganhou repercussão, com muito mistério, inclusive, para toda a Bahia inteira acompanhou esse caso. Então a gente tem as prisões aí e essas imagens de câmeras de segurança que vieram à tona ao longo das investigações. Ele conversa, inclusive, ali, ó, com algumas pessoas do bar. Ele tá investindo nela, hein? Mas aparentemente ela recusa. Aparentemente ela recusa. O que você acha? Ó lá, mais uma. Ele puxa o cabelo dela e ela tá desconfortável com a situação. Ela está desconfortável com a situação. Ela se ajeita ali, ajeita o cabelo. Mas ela segue ali como se estivesse brincando, hein? Inclusive, ao que tudo indica, pegando algo na cintura dele ali, né? Talvez esse tipo de brincadeira, na cabeça dele, ela queria alguma coisa, né? Na cabeça dele. Só que aí, ó, ele tenta investir, ele faz a investida ali, mas ela não corresponde. Essas são imagens novas. Hoje você pode ter, inclusive, aí novidades, a gente pode trazer novidades em relação a esse caso com Marcelo Castro. Ele está acompanhando, né, Jamerson, com aquela fonte lá? Está acompanhando, né? Então, a gente pode trazer aí novidades no Alô Juca logo mais, às 11 horas, aqui na tela do 4.1, tá bom? São imagens, então, que a gente mostra para você aí que está acompanhando a gente. Ó, presta atenção. Mais tarde, na nossa programação, tem aí um programa que é amado pelo povo da Bahia e do Brasil. Sabe qual é? A Praça é Nossa. Hoje após Ratinho. Você não aparece mais aqui na praça? É claro, tô escondido embaixo da cama, velho, né? Calma, aqui o medo passa longe. Quem acredita em mula sem cabeça? Se bem que a gente vota em umas de vez em quando, né? E o único risco que você corre. Esses golpes que é de dentro do presídio, sabe, que o pessoal aplica, eu não caí porque eu reconheci a voz do meu ex-marido. É rolar de tanto rir. Hoje após Ratinho. A praça é nossa. Imperdível, você não pode perder, viu? A praça é nossa. Gente, ó, um homem foi preso em flagrante após assaltar uma unidade da farmácia Pague Menos, localizada no bairro de Itapuã, aqui em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento armado com uma faca de serra e anunciou esse assalto, viu? Durante a ação, funcionários foram ameaçados e um deles, assustado com a violência, acabou se ferindo levemente aí. Isso ao tentar se proteger, né? Equipes do batalhão de número 32 foi aí. Essas equipes foram acionadas rapidamente e conseguiram deter esse suspeito ainda nas proximidades da farmácia. Com ele, foram apreendidos a faca utilizada no crime, um pacote de fraldas e um pote de sorvete. Produtos que ele teria aí levado do estabelecimento comercial. Inclusive tá aí, ó. Ele levou fralda pra caramba, hein? Muita fralda ele conseguiu pegar. Essa é a faca que foi utilizada, então, nessa investida criminosa, que o funcionário acabou sendo ferido aí. Você está acompanhando, inclusive, a imagem do detido, que foi levado à delegacia e agora, obviamente, está à disposição da Justiça, o trabalho que foi realizado por policiais militares do batalhão de número 32. Ó, o Aratu 24 horas de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, viu? Logo mais, às 11 horas, tem um 01 da Bahia, Alô Juca, com Marcelo Castro. À noite, você acompanha as resenhas do Fala Dani, às 6h30 da noite, com Dani Mazei. E na sequência, tem Aratu Notícias, com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do SBT. As letrinhas vão começar a subir. Minha Bahia, I love you. Canta, galinho, canta.